Evangelho de João, capítulo 12. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 44, 45, 46 e 47. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 44, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. O Evangelho, queridos irmãos, o Evangelho é muito simples, porque Jesus é simples. Se você pegar e ler os Evangelhos, você vai ver a simplicidade de Jesus. Você não vai encontrar nas palavras de Jesus, você não vai encontrar nas palavras dos Atos dos Apóstolos, palavras que você não entendam, que vocês não venham entender. Eu digo às vezes para a pessoa, lê o Evangelho, mas eu não consigo entender. Meu Deus, a Bíblia diz em Tiago que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. O Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento. No Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 26, a palavra diz que o Espírito Santo, ele vem, mas o Espírito Santo Consolador, ele vem para nos ensinar, ele vem para nos fazer lembrar tudo quanto Jesus nos tem dito através da sua palavra. E por falar em palavra, hoje é dia da Bíblia, né, pastor? Hoje é o dia da Bíblia. Hoje é o dia da palavra. Jesus é a palavra. Eu li o Evangelho de João agora nesse último mês e fiquei apaixonado. Já tinha lido, mas esse último mês, alguma coisa despertou o meu coração. As palavras inteligíveis é que o Espírito Santo ele vai abrindo o nosso entendimento e nos fazendo entender ainda mais o amor de Deus por nós. E se nós estamos aqui nesta noite, é porque Deus nos ama. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque as misericórdias do Senhor, elas estão sendo estendidas sobre nossas vidas. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque, como diz o pregador, é o imensurável amor de Deus, é o amor que não tem fim, que está sobre nós nesta noite. E quando me lembro do Bereshit, do Gênesis, do início de tudo, eu lembro sempre que Deus, Ele sempre proporcionou o melhor para nós. Deus, quando Ele fez o mundo, Deus, quando criou todas as coisas, lá no princípio. E Deus, quando chamou o seu Filho, Ele disse, façamos. Trouxe junto o Espírito Santo, quando a Trindade formou e fez o homem, todas as coisas, foi para que ele sempre vivesse no melhor da terra. Sempre no melhor de tudo. Você vai ver que Paulo, quando ele escreve a carta, ele diz que no amor de Deus não há confusão. Deus não criou a confusão, Deus não criou a tristeza, Deus não criou a angústia, Deus não criou nada disso para cada um de nós. Tanto é que a Bíblia diz que no céu, a Bíblia diz que lá só há alegria, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Porque isso se perdeu ao longo dos anos.
tudo que Deus proporcionou para cada um de nós, desde o princípio. E quando ele fala desde o princípio, eu me lembro de quando Mateus escreve, Mateus 25, 40 e diante, quando ele separa os bodes, à esquerda as ovelhas, à direita, e lá embaixo ele vai dizer que Deus, né, quando ele convida, vinde, benditos de meu Pai, para o que está preparado desde o princípio. O que Deus preparou desde o princípio para cada um de nós foi o melhor. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente e ele vai viver eternamente, segundo a escolha do seu coração ou segundo a escolha do seu querer. Com Jesus, vai viver eternamente na glória. Sem Jesus, vai viver eternamente no inferno, com o diabo e os seus anjos, onde diz no restante de Mateus 25. Mas o Senhor, nosso Deus, sempre preparou o melhor, a ponto, né, da paciência de Deus ao longo dos anos, vendo a ignorância do homem, o pecado do homem, a ponto de destruir o mundo uma vez, através de muitas águas, e ele levanta Noé para salvar aqueles que creem, e só ele creu e sua família. E mais uma vez, o homem caminha e durante anos pega o povo para pecar. A ponto desse povo fazer sacrifícios e mais sacrifícios e mais sacrifícios, a ponto de um dia Deus preparar um único sacrifício, o sacrifício vivo, o sacrifício aceitável, e ligar novamente o homem a Deus. Aí, Jesus, conversando com os seus discípulos, ele diz, Jesus clamou e disse, quem crê em mim, não crê. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Mais para frente, Filipe vai perguntar a Jesus, perguntando o seguinte, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí, Jesus pacientemente volta-se para Filipe e diz assim, Filipe, tu ainda não viu o Pai? Você ainda não viu o Pai? Você ainda não conseguiu enxergar o Pai? Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. E Jesus, ele diz nas suas próprias palavras, quem crê em mim, crê não em mim, mas crê naquele que me enviou. Muitas pessoas hoje dizem assim, eu creio em Deus, mas não fazem a vontade de Deus. As pessoas, eu estou ficando, depois dessa que Jesus não me levou, que não quis arrancar meu pescoço fora e me levar para o céu, eu fiquei mais abusado, eu fiquei mais ousado, e as pessoas entram lá no escritório, e de vez em quando eu dou uma de João Batista, se tu vai para o céu, desviado, eu sei que está afastado, tu vai para o céu, campeão. Se a trombeta tocar agora, você vai subir? Aí ele para, olha para mim, diz assim, não vou não. Sabe? Ele sabe o que está fazendo é errado. Aí ele olha para mim e diz assim, você vai para o céu? Eu falo assim, eu vou para o céu. Porque se eu não tivesse certeza da minha salvação, eu não estaria aqui, rapaz, não estaria negando a minha carne, tomando a minha cruz e seguindo a Jesus. Quem crê em mim, disse Jesus, tem que crer naquele que me enviou. As pessoas estão dizendo, eu creio em Deus, mas não crê no sacrifício de Jesus, que foi feito na cruz do Calvário para ligar esse homem que crê em Deus a Ele mesmo. Ele diz que crê em Deus, mas não aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se sairmos pelas ruas hoje perguntando assim, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? As pessoas vão dizer, eu quero ir para o céu. Todos vão dizer que quer ir para o céu. Ora, mas para ir para o céu, tem que fazer por onde? Para ir para o céu,
A palavra de Deus diz que nós temos que crer nesse único Deus, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Israel. É somente esse Deus. Para ir para o céu, nós temos que servir ao único Deus, o Deus criador de todas as coisas. Primeiro. E segundo, crer que esse Deus enviou a Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, como um sacrifício vivo e aceitável a Ele, a Deus. E o que Deus quer de nós, e o que Deus quer do mundo, que creiamos que Jesus é o Salvador, que Jesus é aquele que nos leva ao Pai. Disse Filipe, mostra-nos o Pai. Tem muita gente hoje querendo ver ao Pai. E hoje é o dia da Bíblia. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Há tanto tempo nós lemos a Bíblia e tem muita gente querendo ver o Pai. E Jesus está dizendo, quem vê a mim, quem crê em mim, quem crê no que eu digo, quem crê no que eu falo, está vendo o Pai. Está ouvindo o Pai. Jesus diz, o que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou. Falo daquele que me enviou. Quem? O Pai, o Deus Todo-Poderoso. E Ele não veio para julgar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. Jesus não veio para condenar, Jesus veio hoje para salvar. Jesus veio hoje para mudar a história. Jesus veio hoje para mudar a sua vida. Jesus veio hoje para mudar, como as crianças cantaram aqui. Eles cantaram, nós temos que prestar atenção, é meio aquela barulheira, um empurra para cá, outro ri dali, um quer sair, um chora. Mas eles estão cantando o evangelho simples. O evangelho não é um bicho de 7 cabeças. O evangelho é crer no Deus único e verdadeiro. O Deus de Israel. O evangelho é crer no Filho de Deus, Jesus, que é o único que nos leva ao Pai. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ninguém, olha a palavra, ninguém vai ver o Pai se não confessar Jesus como Salvador da sua alma. E quando confessamos Jesus, porque aqui está cheio de anjos, a Bíblia diz que cada anjo, nós temos um anjo que nos guarda e que nos livra de todo mal. Então vários anjos estão aqui, espiritualmente falando, e todos eles são testemunhas. E são as mesmas testemunhas que estão aqui, sendo homens, sendo anjos, é que vão estar no céu, testemunhando dessa confissão a Deus, dessa confissão a Jesus, para herdar a vida eterna. Irmãos, eu não sou crente porque Jesus pode me dar uma boa casa. Eu não sou crente porque Jesus pode me dar um bom trabalho. Eu não sou crente porque Jesus pode me dar um bom carro. Eu não sou crente porque Jesus pode me dar roupas boas. Não, queridos. Eu sou crente em Jesus, eu sou salvo em Jesus, porque Ele, somente Ele, me garante a vida eterna. Para onde iremos nós? Disse os discípulos. Para onde iremos nós, Senhor? O povo foi indo embora. O negócio foi apertando, o povo foi voltando. E Jesus pergunta para eles, vocês, vai voltar também não? Disse, Senhor, para onde iremos nós? Para onde é que eu vou, irmãos? Só Jesus tem palavra de vida eterna. E você tem que crer. Crer tão somente. Creia. Se eles quiserem acreditar, o problema é deles. Se não quiserem acreditar, o problema é deles também. Eu creio, irmãos. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu vim adorar a Deus. Sabe por que eu estou aqui hoje?
é porque eu tenho a oportunidade de anunciar a você que só Jesus pode nos dar a vida eterna. Sabe por que eu estou aqui hoje? É porque eu creio que um dia eu vou andar em ruas de ouro. Eu creio que um dia o meu corpo vai ser transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Eu creio que um dia eu vou estar no lugar onde o Senhor, desde o início, preparou para nós, a sua igreja. E isso é para quem crê. Mas, pastor, o negócio para tão somente crer. O que é crer? Crer é você acreditar, irmãos. Você não está vendo, mas você acredita. Eu já ganhei bênçãos aqui nessa igreja, porque acreditei, sem ver, fé. Fé é o firme fundamento. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus. Hoje eu não vou te dar casa. Hoje eu não vou te dar televisão de 60 polegadas, não. Hoje eu não vou profetizar para você um carro do ano, não. Hoje eu estou dizendo que Deus, Ele é o nosso único Deus. E que Jesus, Ele é o Filho de Deus. E que somente Ele pode nos levar a Deus. E que somente Ele pode nos garantir a vida eterna. Vida eterna. Você tem pensado na sua vida eterna? Eu tenho pensado bastante na minha vida eterna, irmãos. E alguns irmãos aí que comentaram quando eu rasguei a garganta, o pescoço todo, eu falei, irmão, eu queria ir para o céu, mas eu falei, você está igual o pastor. Aí me comparou com o senhor, pastor. Está igual o pastor Roberto, pensa em ir para o céu. Eu vou pensar em quê, irmãos? Você não vê as notícias, não? Você não está vendo os jornais, não? Você não está vendo a terra tremer, não? Você não está vendo a corrupção crescer a cada dia, não, irmãos? Você não está vendo um país lutando contra outro país, não, irmãos? Você não vê lá na mão dos terroristas, eles têm armas dos Estados Unidos, têm armas da Rússia, têm armas, tudo num lugar só, irmãos. Você não está vendo, não, que o pai está matando o filho, que o filho está matando o pai. Tu não está enxergando isso, não, queridos? Que nação está se levantando contra nação, irmãos? Que o chão está tremendo, a terra está tremendo. Creia na vida eterna, e a vida eterna só em Jesus, querido. Jesus está voltando e vai ser num piscar de olhos. Creia. Eu creio. Eu creio. Eu creio, eu creio e eu creio. Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas crê naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem ouve a voz de Jesus está ouvindo a voz de Deus. E a voz de Jesus é a melhor voz para nós. Quem vê Jesus através da sua palavra está vendo aquele que o enviou, está vendo o Pai. E você às vezes está igual Felipe. Jesus, mostra-nos o Pai. E o Pai enviou a Jesus para se manifestar nele. As suas obras, o seu reino. E os judeus esperando um rei. E vem Jesus sentado numa jumentinha. Jesus é o reino espiritual, irmãos. Jesus falava de coisas espirituais e embaraçava a mente do povo. Pilatos não entendia. Ninguém queria incriminar a Jesus. Leva Jesus para lá, vamos ver se vai incriminar. Não incriminar. Leva Jesus. Leva para Pilatos agora. Pilatos, tu não és o rei dos judeus. E indagava, e perguntava. E Jesus, tu dizes. E conversa vai, e conversa vem. E Pilatos voltou para os principais sacerdotes. Eu não vejo pecado nenhum nesse camarada. Porque o reino de Deus, o reino de Jesus, não é deste mundo, queridos. E quantas das vezes eu e você, nós nos embaraçamos com as coisas deste mundo e deixamos de pensar nas palavras de Jesus. Quantas das vezes as dificuldades desse mundo nos embaraçam e nos fazem deixar de pensar nas palavras de Jesus. Quantas das vezes eu e você,
com os problemas da nossa família, com os problemas da nossa empresa, com os problemas na igreja. Às vezes encontramos e procuramos problemas onde não tem problemas. E Jesus, não conseguimos ver Jesus, não conseguimos ouvir Jesus, porque as situações da vida tentam nos embaraçar e nos afastar da presença e dos caminhos do Senhor. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, não sei. E com certeza, essa semana você pode ter passado por algum problema, por alguma dificuldade, por algum embaraço daí de fora. Quem sabe essa semana você ouviu uma coisa que você não queria ouvir. Quem sabe essa semana alguém te mandou embora, alguém te desprezou. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus te ama. Acima de tudo e de todos, Deus te ama. Você sabe qual é o nosso maior problema? Que as nossas expectativas estão sempre no ser humano. Essa é a nossa maior falha. Dentro da igreja, sabe onde é que está a sua expectativa? No pastor. Aí o pastor também fica atribulado. Você acha que não? O pastor também tem problema. O pastor é ser humano. Tem gente que acha que o pastor é super homem. Não é não. É um ser humano, de carne e osso. Se beliscar aqui, dói. Se pisar no meu pé, dói. Se pisar na ponta do dedão ou do dedinho, dói. Aí você cria expectativas no ser humano, e na igreja sempre o pastor, ou a esposa do pastor, ou o obreiro, ou a obreira, ou aquela irmã do círculo de oração, aquela irmã que ora, aquele irmão que ora. Do trabalho, a sua expectativa está sempre no patrão, no seu chefe, naquela pessoa que está acima de você. Na sua casa, suas expectativas são sempre os pais. Os filhos, né, as suas expectativas são sempre os pais. Os pais, as expectativas são sempre os filhos, que estudem bastante e seja alguém na vida. Nossa expectativa está sempre em alguém, nossa expectativa está sempre no ser humano. Confiamos as nossas esperanças sempre em alguém. Mas a nossa expectativa, irmão ou irmã, a nossa esperança, ela deve estar em Jesus. Sabe por quê? O ser humano, o homem, ele sempre vai falhar. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Eu sempre vou errar em alguma coisa, eu sempre vou falhar em alguma coisa. Eu sempre vou falhar com você, eu sempre vou deixar a desejar com você, mas Jesus não falha. A Bíblia diz que ainda que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não erra, Ele não falha, Ele não mente. Ele não. Nós sim, Jesus não. Então preste atenção. Quem crê em mim, disse Jesus, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em Jesus está crendo no Pai. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem vê Jesus através da sua palavra, está vendo o Pai. E o Pai tem sempre o melhor para cada um de nós. Olhe para o seu irmão e diga assim, nosso Pai, diz para ele, tem sempre o melhor. Diga para ele assim, o melhor para cada um de nós. Você pode se colocar de pé e glorificar e exaltar o nome de Jesus. O melhor. O melhor. Sabe por que eu digo melhor? É porque o mundo, na sua plenitude dos tempos, quando estava cheirando muito mal o pecado, novamente as narinas de Deus, Ele enviou o melhor para nós. Enviou a Jesus. O melhor. O melhor que Deus tinha no céu. O melhor, irmãos, que Deus tinha no céu.
Deus tinha muita gente no céu, tinha muitos anjos no céu, e tem até hoje. Mas ele pegou o melhor, Jesus, e nos deu. E o Natal é isso. O melhor presente de Deus para nós chama-se Jesus, o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Jesus é aquele que nos garante a vida eterna.